Uma situação comum aqui na capital é parar em um posto e ficar na dúvida. Afinal, qual é o valor do combustível? Isso porque muitos lugares divulgam apenas o preço com desconto, só para quem usa os programas de fidelidade e os aplicativos da própria empresa. Só que essa prática, gente, é proibida. A Cristina Mayumi está num posto na Zona Oeste e conta agora os detalhes para a gente dessa pegadinha aí de muitos postos. Oi, Cris, boa tarde. Isso mesmo, Alan. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Cobrar preços diferenciados pelo aplicativo, por sem aplicativo, tudo bem, desde que esses preços estejam claros para os consumidores. Tem que mostrar ali tanto o preço do litro do combustível pelo aplicativo, quanto fica sem ser pelo aplicativo e qual que é esse desconto. Só que muitos postos acabam não informando, não deixando essas informações de uma forma transparente. E aí o motorista, quando está passando nas ruas, nas avenidas, vê ali um posto com, aquele anúncio grande de um preço que aparentemente é vantajoso, não consegue identificar que aquele preço vantajoso é, na verdade, só para quem tem o aplicativo. Aí ele para no posto, pede para abastecer o carro, quando vai pagar, percebe que não ficou tão barato assim, porque aquele valor que estava ali anunciado não era para ele, era só para os consumidores que têm esse aplicativo. O produtor da TV Globo, Anderson Colombo, percorreu vários postos de combustíveis aqui da capital que têm feito isso, essa prática que acaba se tornando aí uma armadilha para os clientes. Portanto, o motorista tem que sempre ficar muito atento e, se sentir lesado, também procurar os seus direitos, porque a gente, como consumidor, também tem nossos direitos, sim. A gente preparou uma reportagem para explicar melhor como é que são essas denúncias, desses postos que estão cometendo esse tipo de pegadinha e também informações sobre o que está sendo vantajoso. Será que é vantajoso baixar um aplicativo de alguma bandeira específica mesmo? Será que não é tão vantajoso? Depende aí um pouquinho e também a gente vai trazer para vocês informações sobre como a pessoa pode proceder no caso aí de se sentir lesada. Vamos ver na reportagem. Para não cair numa cilada, o motorista precisa sempre estar atento. As placas de preço de combustível nem sempre são transparentes. Dá uma dúvida, porque está o preço do aplicativo e está o preço, entendeu? Da gasolina. E você não sabe, se você não olhar direito, que é o preço do aplicativo, você acaba abastecendo, por engano. O aplicativo às vezes engana um pouco, porque você acha que está barato e não está. Quando você vai fazer as contas, acaba saindo até mais caro. Mas esse anúncio deveria ser mais claro. Um decreto de fevereiro de 2021 determina que, caso os postos ofereçam algum tipo de desconto, eles devem divulgar o preço real dos combustíveis, o preço promocional vinculado ao uso do aplicativo e também o valor do desconto. Mas, na prática, isso nem sempre acontece. Em poucos minutos, circulando pela cidade, o produtor Anderson Colombo encontrou diversos postos divulgando os preços de maneira irregular. Na rua Ministro Ferreira Alves, em Perdizes, Zona Oeste, quase não dá para ler que o desconto é de até 5% usando o aplicativo. Como esse, na Avenida Zaquinarte, na Zona Norte, que só mostra o preço com o desconto do aplicativo. Mesma situação desse posto, na Praça Pan-Americana. Pela placa, o litro do etanol custa com cashback ou crédito R$ 3,59. Mas essa nota fiscal mostra que um motorista que abasteceu no local pagou o preço cheio, de R$ 4,99. E só depois foi aplicado o desconto acumulado no aplicativo. Nesse caso, R$ 42,07. No total, o motorista pagou R$ 146,70. Ou seja, na prática, depois do cashback, o litro saiu por R$ 3,87, 28 centavos a mais do que é divulgado nos painéis. Mas como se proteger desse tipo de artimanha dos postos? O Procon orienta o consumidor a sempre pedir o cupom fiscal. Peça um cupom fiscal. Porque o cupom fiscal tem todos os dados do fornecedor, CNPJ, e-mail, telefone. Porque o que acontece? A gente recebe algumas reclamações aqui no Procon e o consumidor diz o posto X da rua tal. Quando você, por acaso, vai à rua, existe 3 postos daquela bandeira na mesma rua. O cupom fiscal não deixa falha nenhuma nessa informação. O Procon orienta também como deve ser a conduta dos postos. Por exemplo, na abordagem para saber qual combustível o consumidor vai colocar no veículo, uma pergunta sobre a forma de pagamento, se no preço do aplicativo ou não, já poderia evitar que o motorista caia numa expectativa de valor dos anúncios.
Mas isso não tira a obrigatoriedade de anúncios com informações mais transparentes. O direito do consumidor tem um princípio: o direito à informação. O consumidor precisa saber que existe uma diferença para uma modalidade de compra diferente. Não há irregularidade. Então, acontece muito das faixas, né? O consumidor está na rua, ele olha uma faixa, entra no posto e quando ele vai pagar, ele acaba descobrindo que aquele preço se tratava por uma oferta para o aplicativo e não para o pagamento na bomba. Mas se você ainda está na dúvida de onde abastecer, preste atenção nas dicas deste economista. Se eu sou aquela pessoa que não pesquisa tanto assim, vale a pena se fidelizar, segue num posto só e aí você consegue pagar um preço médio menor. Agora, se eu sou bom de pesquisa, eu gosto de circular bastante e achar as oportunidades, aí talvez faça mais sentido seguir do jeito tradicional e aí você consegue um preço médio menor. Então vai muito do perfil realmente do consumidor, né? Aí tem duas coisas, né? Má fé dos postos que não divulgam o preço fechado na porta do posto, como é obrigatório por decreto presidencial. E tem esse outro lado do marketing puro, né? Aplicativos, cashback, que são anunciados para que o consumidor tenha desconto e muitas vezes acabam pecando pela falta de transparência e a gente é passado para trás. O Sindicato dos Postos de Combustíveis diz que é favorável que o preço das placas de anúncio seja o mesmo das bombas para que o consumidor não se sinta enganado. A Agência Nacional do Petróleo diz que os preços dos combustíveis, por lei, são livres aqui no Brasil e que atua junto com os PROCONs e com o Ministério Público para verificar a clareza e a objetividade dos anúncios, para que o consumidor entenda, de fato, o preço que está sendo praticado. A gente só quer isso, muitas vezes.